A fama e o dinheiro constroem palácios que parecem eternos. Mas o que acontece com toda essa riqueza, com toda essa opulência, quando a última luz se apaga? Hoje, a gente vai entrar por portões que estão trancados há anos e caminhar por corredores cheios de poeira para descobrir o que sobrou das grandes lendas. Essa frase, ela diz tudo, né? Exatamente isso que a gente vai ver. Como até as coisas mais caras, os objetos mais desejados do mundo, acabam enfrentando o tempo e o esquecimento. No fim, tudo vira uma ruína silenciosa. E para começar, vamos focar num ícone que todo brasileiro conhece: Silvio Santos. Ele foi o rei dos domingos por décadas, construiu um império gigantesco. Mas, com a partida dele, surgiu uma questão. O que fazer com tudo aquilo? As propriedades que antes eram símbolos de poder viraram fardos silenciosos. Olha só esse número: 15 milhões de reais. Esse é o valor estimado de uma única propriedade dele, a famosa mansão no Morumbi, em São Paulo. Só isso já dá uma ideia da escala do que a gente está falando. Agora, o que tinha lá dentro é ainda mais interessante. Tinha todo o luxo que se espera, claro, móveis franceses, piscina aquecida, mas tinha um detalhe muito particular: uma sala inteira só para a coleção de bonecas dele. Isso mostra um lado bem pessoal, quase excêntrico, no meio de tanta ostentação. E aqui a gente vê uma contradição que é fascinante. Enquanto a casa era um verdadeiro palácio, o camarim dele no SBT era o oposto da ostentação. Ele tinha uma cozinha super simples lá e fazia o próprio almoço. Parece que para ele o dinheiro era uma consequência do trabalho e não um motivo para viver no luxo o tempo todo. E o abandono não ficou só na mansão. A coisa é bem maior. O império inteiro ficou parado. O prédio do Banco Pan-Americano, por exemplo, está lá, vazio, gerando um custo de R$100 mil por mês, o jato dele, parado num hangar. Mas o mais pesado é o custo humano. Mais de 50 funcionários dispensados. É o peso de um reino que ficou sem o seu rei. Agora, vamos sair um pouco das casas, digamos, normais e entrar em lugares que foram construídos para ser verdadeiros mundos de fantasia. Lugares que eram a materialização dos sonhos dos donos e que, sem eles por perto, simplesmente perderam o sentido de existir. A história de Neverland parece um roteiro de cinema. Michael Jackson criou ali um santuário, um paraíso para a infância que ele sentia que não teve. Mas os custos eram absurdos, e depois dos problemas na justiça e da morte dele, o lugar silenciou. Anos depois, foi vendido por uma fração do valor. Foi o fim melancólico de uma era. E o estado atual do rancho é de cortar o coração. As fotos de hoje mostram os brinquedos do parque, os toboáguas, tudo rachado, com o mato tomando conta de onde antes só se ouvia risada de criança. É uma imagem muito forte do que acontece quando se tenta eternizar um sonho. Saindo de um sonho, vamos para um lugar que era a materialização do poder absoluto. A Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar. Aquilo não era uma casa, era praticamente uma cidade particular. Tinha zoológico, aeroporto, coleção de carros, até arena para tourada, um monumento ao excesso. E o que aconteceu depois é uma das histórias mais bizarras que existem. O governo confiscou tudo, mas esqueceu dos hipopótamos. 4 animais foram deixados para trás e, sem controle nenhum, viraram uma praga ecológica gigantesca. Um legado totalmente inesperado e problemático daquele império abandonado. Bom, agora a gente muda um pouco o foco, vamos olhar para espaços que eram usinas de criatividade, lugares onde a arte nascia e que depois que seus criadores se foram, viraram uma espécie de museu. A estrutura está lá, intacta, mas a energia, a alma do lugar, simplesmente desapareceu. Ficou só a casca. O Paisley Park do Prince é o exemplo perfeito disso. Virou um museu, sim, mas 80% do complexo criativo continua fechado, inacessível para o público. É como se o coração do lugar tivesse sido lacrado, esperando por alguém que nunca mais vai voltar. E os detalhes são de arrepiar. Os instrumentos que criaram alguns dos maiores sucessos da história da música estão lá, atrás de plaquinhas de não toque. As salas de mixagem, intocadas, mas num silêncio absoluto. E a imagem mais forte é a da boate particular dele, antes cheia de vida, hoje iluminada só por uma luzinha de emergência piscando no escuro. Diz tudo. A Casa Casuarina de Gianni Versace tem uma história muito marcada pela tragédia. O lugar que era o palco da genialidade dele se tornou a cena de sua morte. E mesmo depois de virar um hotel de luxo, a decadência é visível. Uma boa parte da propriedade está fechada, com os jardins mal cuidados, a sombra daquele evento nunca saiu de lá.
E para mostrar que esses não são casos isolados, vamos ver agora uma sequência rápida de outros exemplos. É impressionante como a decadência do luxo é um padrão que se repete quando o dono daquele universo particular vai embora. Primeiro, o rei do rock. O jato particular dele, o Lisa Marie, que era um símbolo de glamour, hoje está lá parado no chão, coberto por lonas rasgadas, com a pintura descascando e um cheiro de mofo por dentro. A ferrugem não perdoa ninguém. Em seguida, a casa de Whitney Houston. A maior parte foi demolida, mas o estúdio de gravação sobreviveu, em ruínas. Pensa na imagem. O lugar onde uma das vozes mais potentes do mundo gravou seus sucessos, hoje é um esqueleto oco, onde só se ouve o barulho do vento passando pelas janelas quebradas. E nem o Rolls Royce psicodélico do John Lennon escapou. O que um dia foi o maior símbolo de criatividade e rebeldia, hoje é uma peça de museu. Estático, com a pintura desbotando e o motor silenciado para sempre. E por último, um sonho que nem chegou a acontecer. O loft que Heath Ledger queria transformar num estúdio de cinema. Hoje, é um galpão vazio que guarda apenas as memórias do seu papel mais famoso, grafitadas nas paredes. Um projeto interrompido pelo tempo. Ufa! Depois de passar por todos esses reinos em ruínas, a gente chega na parte final, na grande reflexão. O que a gente pode tirar de todas essas histórias de luxo, de sonhos e de decadência? Esse gráfico aqui resume bem o fim da linha para esses lugares. Alguns viram museus, outros são vendidos e ganham uma nova vida, mas, como a gente pode ver, muitos acabam em ruínas, demolidos ou presos em disputas judiciais por anos. Preservar a energia original do lugar é muito, muito raro. No fim das contas, a natureza e o tempo sempre vencem. A matéria, não importa o quão cara ou luxuosa seja, não resiste. Palácios grandiosos se transformam em cascas ocas. Jatos folheados a ouro viram latas velhas cheias de mofo. O luxo, inevitavelmente, acaba espelhando a própria decadência. E é com essa pergunta que a gente termina. Se todas essas posses, todos esses monumentos ao sucesso e à riqueza, inevitavelmente viram pó, do que um legado de verdade é realmente feito? Fica aí a reflexão.